Para entrar nesse recinto, respeita a lei do reinado, é do reinado, é do reinado, é daqui, banda do meu lado. Salve o povo do além. Hoje o assunto, né, é um assunto polêmico, né, pagamentos. Hoje eu vou falar a respeito de qual é o fundamento de pagar, né? Por que que se paga, né? Por que que tabaqueiros cobram, né, algumas funções, alguns dirigentes cobram, né? Por que que a Quimbanda ela cobra, né? E qual que é o fundamento de cobrar, né? Porque, como muita gente gosta de falar, aquela famosa frase, né? Que o que é dado por amor não se deve cobrar, ou o que você recebeu de graça da espiritualidade não se deve cobrar, né? O que quem é quimbandeiro de verdade sabe que até mesmo o que é dado pela espiritualidade, ele não é dado de graça, não é dado de mão beijada. E muitos tiveram sim que fazer um trabalho, muitos tiveram sim que foram cobrados responsabilidade, né? E atos, né, que o mesmo teria que fazer em determinados contextos, né? Foi cobrado uma responsabilidade, foi cobrado uma atitude dos mesmos, né, em determinadas provações do espiritual para que eles exercessem a função que eles estão. Então não foi nada dado de graça, como as pessoas falam, né? E muito menos a Quimbanda, como eu gosto de falar e falei em outros vídeos, prega caridade. Isso é fundamento de outras bandas. Outras bandas são outras bandas, né? Não desrespeitando nenhuma. Só que, para você seguidor ou seguidora do canal, dirigente ou tocadora de trabalhos, né, que acompanha o canal, de outras bandas, muito obrigado por acompanhar o conteúdo. Entretanto, venha dentro de uma lei, de uma ordem de um respeito, entenda, né, respeitosamente, o que você vai ouvir aqui é outra banda, é assunto de outra banda completamente diferente do que você pode escutar ou pregar na sua casa, né? E se você está procurando conhecimento fora do seu chão, né, entenda que esteja preparado para ouvir fundamentos que às vezes sejam completamente diferentes do que você conhece, né? E hoje vamos falar a respeito disso, né, sobre pagamento. Pagamentos, né? Para quem não me conhece, sou o Ganga Sete Catacumbas, é o título que eu uso, né? Eu sou o médio tamboreiro aí, né, da Quimbanda. Sou preparado e feito, toco. Tudo que eu falo aqui no canal tem uma perspectiva muito forte de uma das vertentes da linha da Quimbanda das Almas, né? Para quem não conhece, já fiz vídeo aqui explicando no canal. Não sou preparado em outras vertentes, como muitos falam, né? Eu sou Quimbanda das Almas, meu linha de vertente da Quimbanda das Almas, né? Não é misturado aqui como muitas pessoas falam, não desrespeitando, né? Não desrespeitando, né? Mas não temos ligação com outras vertentes de Quimbanda, embora tenha um respeito mútuo, né? Pelo menos deveria ter entre outras vertentes de Quimbanda, como outras citadas aí que vocês conhecem, mas aqui o canal fala a respeito de Quimbanda da linha das almas, né? E aí a gente vai falar a respeito da questão do conhecimento, porque não tem muitos que falam a respeito disso, e eu falo que eu sou um dos primeiros aqui do Sudeste, desse país, que toca esses trabalhos e que é quimbandeiro das almas há muito tempo e faz um trabalho tanto em questão do tambor, né, quanto em outras fundamentações aqui do Sudeste. E hoje eu vou falar a respeito justamente da importância do pagamento, né, do porquê se cobra, né, para se tocar, né, e qual que é o fundamento disso, né, porque se cobra, na verdade, os trabalhos espirituais no contexto. O pagamento, como muitos sabem, né, é um fundamento que nada mais nada menos ambos os lados envolvidos em um contexto para que aconteça um trabalho espiritual se limpam. Essa é a realidade do pagamento. Ninguém fica devendo nada para ninguém. Essa é a realidade. No contexto espiritual, eu vou explicar. Imagine, eu vou usar aqui alguns exemplos. Você é um dirigente espiritual, né? E você chama um tabaqueiro para tocar na sua casa, pois você não tem o tabaqueiro. Ele vai vir tocar os trabalhos no coração, vai botar as mãos no seu no atabaque, no tambor da casa, né? Vai bater o tambor e vai fazer os trabalhos acontecerem dentro de uma energia e movimentar a energia naquele espaço. Terminou o trabalho, o tamboreiro vai embora seguir o rumo dele, você vai seguir o seu. Um trabalho aconteceu, você chamou uma pessoa desconhecida para tocar no seu chão, né, e movimentar um trabalho. O que é o tabaqueiro, você como dirigente, sabe que aquele tamboreiro ele vai vir, ele foi preparado
talvez com algo desconhecido que você não sabe. Você não sabe como aquele tamboreiro foi preparado, você não sabe como aquele tabaqueiro foi preparado, as fundamentações, as firmezas dele. E não estou dizendo que isso é errado, escutem bem. E o dirigente, ele vai ter as firmezas do chão dele, que vai ser uma energia plantada ali, que vai ser a forma dele conduzir a energia daquela casa. Né? E você vai chamar uma pessoa que você não conhece para tocar os trabalhos da sua casa. Veja a importância, não é? E quando você chama um tabaqueiro para tocar na sua casa, você não está contratando um músico, né, apenas, que vai chegar e fazer musicalidade. Você está contratando... Você está chamando... É o que eu gosto de falar, até mesmo para os meus alunos. O tabaqueiro, ele não é músico. Né? Ele toca a musicalidade, ele faz os trabalhos. Mas se fosse só músico, tudo bem. Entretanto, quando você troca para a religião, ele ganha outra responsabilidade fora isso. Ele ganha o contexto espiritual envolvido em todos os negócios que vai tratar dele tocar tambor na religião. Então já tem um contexto espiritual envolvido. E com esse contexto espiritual, quando você dirigente contrata um tabaqueiro de fora para tocar na sua casa, você não está contratando um tabaqueiro também. Você está contratando o tabaqueiro e você está também... querendo ou não, saudando e também vindo outro povo, outra energia, trazendo uma outra energia para sua casa. Porque se o tabaqueiro está tocando e sustentando o trabalho e está de pé, uma outra energia está mantendo ele de pé também. Está segurando a banda dele. Né? E essa banda que está segurando ele está entrando na sua casa para fazer a fundamentação com a permissão sua. Né? Porque se você falou, pode vir tocar, você está dando a permissão dele ir tocar. Então o que acontece? Toca os seus trabalhos. Ao final do toque, né, ou seja, como for acordado, se paga o tabaqueiro, porque é a questão espiritual, o contexto espiritual de pagar o tabaqueiro, não é que você está fazendo caridade, porque a Quimbanda não prega caridade, isso é fundamento de outras bandas, não é porque você está fazendo um agrado para agradar o tabaqueiro, não. O fundamento de um dirigente pagar o tabaqueiro antes do que foi, seja como for, se conversaram antes, acertaram o valor, enfim, ou até mesmo se o tabaqueiro não acertou o valor nenhum e o dirigente vai lá e paga porque não é do tabaqueiro do chão dele, o fundamento de você pagar aquilo, além de ser um respeito do seu povo, mostrando que a sua banda tem um respeito por aquele tabaqueiro, está acertando ali na hora, você não deve nada para ele depois daquilo, né? O fundamento é que você está se limpando também do quesito de ficar devendo algo para as outras, para o tabaqueiro ou para as energias que mantêm o tabaqueiro de pé. E o tabaqueiro receber, ele está pagando, né? Porque está recebendo aquilo de um templo, de uma outra pessoa, está pagando os dele, né? Falando que seja quem for a energia que manteve ele de pé, né? Aí quem for que preparou o tabaqueiro para conseguir exercer aquela função, ele está pagando os mesmos, né? Aí o que o tabaqueiro, o tamboreiro, vai fazer depois disso não é o fundamento. Entretanto, o fundamento do porquê se paga é que você não está pagando o tabaqueiro, você está pagando o povo dele, que manteve ele de pé ali, está pagando quem preparou ele para manter ele de pé ali, para ele exercer a função, né? Para ele ter a mão, para ele poder saber fazer a questão do tabaco, né? Por você não ficar devendo nada e o tabaqueiro também não poder requerir nada perante ao mundo espiritual, dizendo que vocês, né, ficaram devendo alguma coisa. Isso é questão energética, e para quem é dirigente espiritual, né, para quem é médium, sabe o quão é importante, né, você estar equilibrado espiritualmente na questão energética, para que não acarrete nada nem nos seus trabalhos, nem em questão nenhuma, né? Quem é o bom médium, e não importa a vertente, quem é o bom médium, quem é o bom trabalhador com o mundo espiritual aí, sabe muito bem a importância de fazer cada ato com a qualidade para tentar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Principalmente não ficar devendo nada, porque isso pode acarretar uma coisa lá na frente da vida de um médium, né? Ainda mais quando essa mesma pessoa que você deve requerir, né? E isso aí complica perante o mundo espiritual, ainda mais complica dependendo da banda que estiver tocando, né? E aí o que acontece? O fundamento de se pagar, né, é muito forte, pelo menos na Quimbanda, com o fundamento de Exu. Por quê? Exu não é à toa que ele está presente em todas as religiões afro, né, dependendo de qual for, e ele é saudado primeiro, né? Ele é saudado primeiro. E a fundamentação de se pagar Exu, se deve pagar Exu independente da vertente que seja. As pessoas, elas em outras vertentes trabalham de outra maneira, enfim, né? Mas na Quimbanda e outras também, outras religiões afro também. A Quimbanda não é apenas uma religião afro, mas entendam o contexto, já falei sobre isso no canal, né? Quem tem alguma vontade de saber, tem aí também falando. O fundamento de pagar é a respeito disso, né?
Exu, você deve pagar Exu primeiro. Não é à toa que ele recebe primeiro os pagamentos antes de qualquer divindade, ele é o mensageiro. Né? A religião meio que não trabalha se não tiver o Exu e não faz as funções dentro do contexto, né? Porque ele tem uma importância muito grande. Né? E as casas sabem a importância de se pagar Exu. E a doutrina de quem toca tambor e bate tambor, ainda mais se o tabaqueiro ele toca e ele entende o fundamento de tocar tambor por causa de Exu, aí que o dirigente tem a necessidade de pagar o tabaqueiro mesmo se ele tiver uma fundamentação preparada dessa. Porque ele sabe a importância e sabe que no contexto de que está sendo preparada e a banda está sendo tocada, a importância de acertar aquilo, porque como o Fai falado, não está acertando apenas com o tabaqueiro, está acertando com todo um povo, com um contexto espiritual, né, um respeito entre a sua energia da sua casa e a energia que manteve o tabaqueiro, que ensinou, né, o tabaqueiro para que ele conseguisse tocar o trabalho. Esse é o fundamento de se pagar, né? E o que acontece mais? Vamos falar mais sobre esse assunto aí, né? A questão de se pagar o tabaqueiro, ou até em quesitos espirituais, para quem, meu amigo ou minha amiga, que bate carta aí, né? Qual que é o fundamento de você oracular e você pagar no oráculo também, né? Oráculos que envolvam Exus, né? E o oráculos que, cartas, né? Que também as pessoas elas jogam e acabam cobrando também, que aí são outras, podem ser outros fundamentos, mas qual que é o fundamento de pagar? Imagine, uma pessoa ela tem um espírito nas costas dela. Seja por ele motivo, o espírito que está ali cobrando algo que a pessoa fez, com esse espírito em vida, e aí esse espírito desencarnou, né? E acompanha essa pessoa para cobrar uma dívida justa, né? Ou o espírito enviado para fazer algum trabalho na vida daquela pessoa. E aí o que acontece? A cartomante vai lá, ela joga, abre as cartas e se ela... Eu estou falando aqui das pessoas íntegras que fazem a função delas da maneira certa. Estou descartando aqui pessoas que não exercem a função, pessoas que enganem as outras. Não estou falando aqui. Tudo que eu falo aqui é baseado em pessoas íntegras que sabem o que estão falando, têm a mão de jogar a carta e jogam o trabalho com essa qualidade. Né? E aí essa pessoa, essa senhora ou esse rapaz, pega, joga cartas. Eu não jogo cartas, tá? Mas joga as cartas ali. Baralho cigano, essa questão, eu não faço essa questão de esses determinados trabalhos, mas respeito muito e tem pessoas que fazem. E vai sair, se a pessoa tiver a mão, vai sair ali falando dessa entidade que não quer aparecer, não quer ser dita. Né? E o que isso pode acarretar na vida dessa cartomante? Se for uma entidade com uma força um pouco complicada de se lidar, pode até interferir na vida da cartomante, né? Se ela não tiver as firmezas e não tiver os aparatos feitos, né? Porque ela, quando joga a carta, está esvaindo a energia dela para que se manifeste ali através do instrumento que vai ser as cartas, uma explicação sobre aquilo que a pessoa veio procurar. Por isso que antigo se falava que não deve se jogar carta de graça para as pessoas, a não ser que tenha um propósito muito forte, né? Porque o médium ele fica esvaído, né? A energia dele vai embora porque ele vai só ficar jogando carta para as pessoas e o que vai estar indo de retorno para ele? O que vai estar indo de retorno? Por isso que se cobra, porque quando a pessoa está pagando, né? A pessoa pediu para jogar algo, pediu um trabalho espiritual e ela paga por esse trabalho espiritual, a energia dela está tendo uma troca, ela está dando algo, falando como a forma de respeito que está pagando para que aquilo aconteça, né? E quem está recebendo está dizendo, tudo bem, você está suprindo a energia, você não me deve nada, eu vou fazer, depois que exercer o trabalho e a função, eu não devo nada para você e nem para os seus também. Nossos caminhos vão seguir os nossos rumos, indiferente do que aconteceu aqui, porque foi tudo muito bem acertado numa conversa, que é a questão do pagamento, a questão do fundamento de pagar. No espiritual é isso, pessoal. Você não está fazendo caridade, você não está enricando o médium, não. A questão de você pagar e fazer a questão espiritual tem esse contexto energético. Tenta jogar uma carta aí, pessoas que jogam muita carta de graça aí. Pô, imagina, por que é um pouco complicado a questão energética das pessoas? Como ficam depois? Porque elas estão só recebendo e não estão dando nada, entendeu? E troca isso daí, dependendo da banda da pessoa, tem um peso muito grande, né? E muitas pessoas que batem carta para as pessoas sem cobrar nada em troca, também é energia, só está esvaindo energia e a pessoa não está recebendo nada. Como que fica o povo que ajuda essa pessoa a bater carta? Como que fica a energia, né, que ajuda essa pessoa a bater carta? Porque quando a pessoa está recebendo, querendo ou não, aquele povo está sendo pago também.
Então, como é que fica isso? Esse é o fundamento e a importância de se cobrar, né, os pagamentos. E na quimbanda, principalmente, né, qualquer trabalho, seja qualquer coisa for, se tiver que ser cobrado, é cobrado. O fundamento é esse, né? É tudo bem conversado. As pessoas que pagarem têm uma ciência também de que tem que cobrar determinados fundamentos. Algumas pessoas têm que cobrar, não é questão de, eu quero escolher. Não, só se for uma ordem do espiritual de não cobrar determinado tipo de trabalho, mas isso daí são casos que aí é casos específicos, mas no contexto, o fundamento é que se tem que cobrar porque você está pagando, você está lidando com energias que você não conhece, né? E quando a pessoa está pagando, ela está vindo já numa lei que ela está permitindo que muita coisa pode ser, você pode falar, né? Muitos trabalhos podem ser resolvidos, né? E isso daí não vai acarretar em nada depois, tanto para quem está fazendo trabalho espiritual quanto para a pessoa que está querendo pagar dentro de um contexto de uma conversa, né? Porque foi tudo resolvido, as energias se dissiparam ali, meio que se anularam ali, se resolveram para que ambos possam seguir os seus caminhos depois, né? Depois daquele trabalho acontecer, que é justamente o fundamento do pagamento, tá certo? E aí o que acontece? Só falando aqui a respeito de que onde o tabaqueiro, né? São casos que, falando a respeito do atabaque, que não se deve cobrar, né? Eu digo aqui do ponto de perspectiva, aí vai ter o ponto de perspectiva da linha de Quimbanda das Almas também, tá? E também um pouco da minha perspectiva como tabaqueiro e fazer essa função há muito tempo aí, principalmente aqui no sudeste do país. O que acontece? Onde o tabaqueiro não se deve cobrar? Ele não se deve cobrar em alguns quesitos, em alguns contextos, tá? No chão que ele foi feito, que ele foi preparado. Por quê? O tabaqueiro, imagine uma árvore muito grande que caiu as sementes no chão e está nascendo, né, outras folhas, ou enfim, outros frutos, né, daquela semente. Isso é um tabaqueiro preparado no chão de um templo. Né? Ele vai ali naquele chão daquele templo, ele vai com o decorrer ali, vai ser preparado e vai ser fundamentado, e uma energia vai ser daquele chão, uma semente vai ser colocada para que ele tenha uma evolução espiritual e consiga exercer um trabalho, né? Então, muitos tabaqueiros preparados foram preparados por um chão, certo? E aí o que acontece? Eles conseguem exercer as funções, eles podem até cobrar de outras casas. Mas se eles cobram de outras casas, quer dizer que a banda que foi sustentada dele estava bem, né? Aquela energia que sustentou ele até o momento de ele conseguir tocar em outras casas, sustentou ele, né? Então quando ele é pago pelas outras casas, ele paga essa energia, mas como que ele vai cobrar da energia que preparou ele, né? Como que a semente que foi plantada vai arrancar as folhas, as sementes lá de cima da árvore, né? E vai falar que enfim, não faz sentido. Não teria uma lógica energética, porque seria até uma questão de um determinado respeito pelo tabaco que foi preparado daquele chão, né? Ele não cobrar determinada função daquele chão, porque aquela energia, se ele consegue exercer a função dele, foi por causa da energia daquele chão, né? Isso é em um contexto, né? Tem dirigentes que mesmo preparando o tabaqueiro ainda pagam para os mesmos, aí vai de cada um, vai de cada fundamento, que tem uma explicação também, e tá tudo certo, dependendo de uma conversa, tá? O espiritual tem muita coisa certa, tem muitas coisas que não condizem tanto, mas grande parte do contexto são trabalhos, apenas formas de trabalhos e apenas formas de trabalhar, né, de exercer a função, né, formas de serviços e formas de conseguir executar determinados tipos de atos serviçais, né, de você executar determinada função, e justamente isso que acontece de um tabaqueiro que foi preparado no chão. Outra contexto do tabaqueiro não precisar cobrar, né? Ele ir tocar numa banda, numa vertente que não cobre, que não pregue o cobrar, né? Que não cobre. Mas aí eu falo para você, tabaqueiro, tem outras vertentes aí que pregam caridade, humildade e dizem que não cobra. Entretanto, elas cruzam energias e cruzam bandas e fundamentos com outras vertentes que pregam cobrar, que pregam pagar, né? Porque tem o fundamento do pagamento. Então, se você vai tocar numa casa e o dirigente fala que ali é banda tal e ali não cobra porque é outra lei, que não seria aqui em banda, seria outra lei, mas ali tem trabalhos cruzados, tem fundamento de religiões afro que cobram e tem fundamentos, você tem que cobrar e você tem o direito de cobrar, porque se assim,
Falar antes de você ir tocar, depois que tocou e querer cobrar depois, aí é outra conversa. Você foi, você tem que ter o respeito, tanto pela entidade, pelos seus também chegar e falar, ó, eu cobro porque determinada função aqui é uma banda que não é totalmente assim, né, misturada, então tem fundamentos misturados, porque na hora que você for tocar o atabaque, você vai lidar com energias cruzadas, né, e energias cruzadas de leis diferentes, e se você não tá recebendo naquela lei, tá cruzando a energia com a banda que pode cobrar, numa banda que diz que não pode, imagine como que vai ficar você que tá vindo de outra casa para tocar ali. Então você tem que cobrar, porque aí você também já tá se eximindo de qualquer responsabilidade energética que acarrete na sua vida, e o dirigente também já não vai ficar devendo nada para você, né? Para ser cobrado por uma justiça espiritual depois ou qualquer outra coisa que porventura possa acontecer. Entretanto, né, o que acontece nessa questão do trabalho? Você não cobrar em bandas que realmente não cobram e elas trabalham numa lei que realmente condiz com o que elas pregam. Né? Elas fazem realmente aquilo que eles dizem. Né? Se eles trabalham dentro daquela lei à risca de uma banda que não cobra e eles fazem exatamente aquilo, né? Aí realmente o tabaqueiro não pode cobrar dentro de uma banda que não é cruzado, não tem fundamentos de outras bandas que cobram, não fazem outros trabalhos, outras firmezas de outras bandas que cobram, aí o tabaqueiro realmente não poderia cobrar, mas tem que se atentar muito bem a isso, né, para o tabaqueiro também não acarretar nenhum desequilíbrio energético para si mesmo, quanto até mesmo os dirigentes espirituais aí não terem que ficarem tomando não sei quantas mil banhos de defesa, não sei quantas firmezas para conseguir se manter de pé fazendo isso, porque isso daí é uma ciência antiga que pouca gente sabe, né? Mas também não estou aqui para arrumar inimizade com ninguém, nem arrumar briga com ninguém. Isso daqui é o fundamento do porquê é cobrado trabalhos espirituais e porque o motivo de ter que pagá-los os mesmos, né? Outro fundamento de o tabaqueiro não precisar, não cobrar, né, a função seria se o dirigente que preparou ele, né, o chão que preparou ele, ali, o dirigente que cuidou das firmezas, os fundamentos dele, preparou ele, deixou ele feito e fala pro mesmo, ó, você não vai cobrar, você nunca vai tocar nas casas e cobrar. Por que que isso daí acontece? É difícil de acontecer, né? Mas porque o dirigente sabe o fundamento. Mas porque isso acontecer, o tabaqueiro pode cobrar? Em teoria, no caso, dependendo do contexto, não seria aconselhável ele cobrar. Porque se quem preparou ele e aquela família espiritual tem a lei de que quem foi feito tem que seguir a ordem de quem fez, e ele prepara aquele tabaqueiro com o intuito de uma caridade, voltado para uma caridade daquela banda, e não quer que ele toque e cobre nos lugares, aí a energia que foi feita nele e que sustenta ele para que ele consiga estar apto a tocar nos trabalhos é a energia justamente dessa casa. E se essa lei fala que ele não pode cobrar, o certo seria aconselhável ele não cobrar, certo? Porque aí que entra o fundamento, né? O respeito que ele tem pelas energias que sustentam ele, né? Aí vai de cada forma de tocar. Esse seria um dos exemplos de onde o tabaqueiro não pode cobrar. E outro fundamento de onde o tabaqueiro não pode acabar não precisando cobrar é quando justamente outras bandas, isso muito comum em outras bandas e outras vertentes, né, não cultuam Exu, né? A questão, outras vertentes afros aí, que cultuam a questão religião, que pregam caridade e tudo, não cultuam o Exu divindade, né? Cultua o Exu entidade, o Exu catiço, mas não cultua o Exu divindade. Então os atabaques dos mesmos, né, não tem a ligação com o Exu divindade, né, que tocava para as mesmas divindades, né, no panteão dos orixás ali, e que tem o fundamento do toque, né? Então se o tabaqueiro ele é feito em outra divindade, com outra divindade afro, e numa banda onde não prega e não sauda a divindade do tambor, que seria a divindade Exu, né, na religião afro, não teria por que esse tabaqueiro requerir, né, que ele pudesse cobrar, porque se ele na banda, na lei dele, não cobra, né, não teria como, né, essa questão de fundamento, né. Seria esse o exemplo. Sei que fica um pouco confuso, mas eu não gosto de citar nomes de outras vertentes aqui. Eu não gosto de ficar citando, né, fundamentos de outras vertentes aqui, para até como uma forma de respeito, né? Porque só para vocês terem a ciência, mas quem entende aí da questão espiritual sabe do que eu estou falando. Então o quesito é isso, né? Tabaqueiro é feito em outras divindades e não cultuam, né, a divindade Exu, não Exu entidade, a divindade Exu, né, que é responsável pela questão dos toques,
pela questão dos atabaques, e nem saudam o mesmo, nem cantam para o mesmo, nem louvam, nem a doutrina e o fundamento daquela casa não sauda, nem cultua essa divindade por quesito do fundamento da casa, não teria até mesmo motivo do tabaqueiro, até mesmo acho que uma casa para fazer isso, costuma, né, não é regra, mas não costuma não ter, né, o fundamento de cobrar para fazer trabalhos, né, dependendo de como for. Aí não vai ser só o tabaqueiro que não vai tocar, né? Vai ser o dirigente que não vai cobrar para descarregar, vai ser o dirigente que não vai cobrar para determinadas funções. Se é caridade, tem que ser caridade, né? Então, o quesito de um tabaqueiro não precisar cobrar seria isso. Se ele fosse feito numa divindade que não fosse a divindade Exu, e que a banda dele, e que ele não, o templo que ele foi feito e a banda dele não cultue o mesmo, né? E sejam leis diferentes e a banda dele se arrisca aquelas leis, então não teria necessidade dele cobrar. Aí só se ele fosse poder permitir, se ele naquele chão que ele fosse tocar em outra casa, ele fosse e fizesse a função de tabaqueiro, da mesma questão que ele teria, estaria respeitando, né, a energia que o preparou até chegar lá. Bom, povo do além, isso daí é o fundamento, né, do porquê que se cobra os trabalhos, né. Eu estou descartando aqui questões de valores exorbitantes, pessoas que agem de mal intencionadas, né? Porque você cobrar o justo por um trabalho essencial é uma coisa, né? Você cobrar valores exorbitantes e não exercer aquela função é outra, né? Então por isso que eu falo, quem me conhece aqui no canal, e eu já toquei em templos de várias vertentes diferentes, porque infelizmente tabaqueiro hoje preparado não é só na quimbanda que precisa. Se na quimbanda já é difícil encontrar pessoas que estejam determinadas, que estejam realmente interessadas em aprender e exercer a função certa e não fazer qualquer coisa atrás do tabaco. E ter um respeito com as mesmas entidades já é um pouco difícil, não que não tenham tem ótimos ogãs e tabaqueiros ainda, mas ainda tem carecido de tabaqueiros, pessoas que batam tambor, que tem um respeito, né? Imagine outras vertentes também, que também saudam o Exu, que aí complica também ter um certo respeito, né? Encontrar tabaqueiros comprometidos com as entidades. E fundamento de Quimbanda das Almas, né, é que tudo é morto, né, independendo da entidade que se manifesta num templo, né, que nem outras bandas que não são a Quimbanda recebem as entidades dele. A Quimbanda também tem caboclo, a Quimbanda também tem determinados tipos de entidades. Ah, mas a Quimbanda não tem caboclo, como algumas vertentes pregam, algumas vertentes. Mas ainda tem os Exus de mata, né? Os Exus que vêm da mata. E alguns são entidades antigas aí, né? Como os xamãs, exemplo disso. Então, e caciques, né? De aldeias, enfim, que eles são quimbandeiros. E vem como Exu de mata, né? Então tem uma grande conversa aí que o povo briga muito e entra muito em discussão. Entretanto, a linha da Quimbanda das Almas é bem clara. Como tu diz isso, é morto, é entidade. A única coisa que muda vão ser outras fundamentações. Entretanto, as entidades, elas têm uma ligação, elas são do mundo espiritual, elas podem ser saudadas, e é isso um trabalho que se faz, né? Porque o morto tem que ter um respeito pelos mesmos, né? As entidades têm que ter um respeito pelos mesmos, né? E é isso muito forte, é um dos fundamentos da Quimbanda das Almas, né? E aí o que acontece? Tanto que a fundamentação de pagar é isso, né? E alguém comprometido com o trabalho honesto vai cobrar o justo e vai ter uma questão entendida de se fazer. Tudo muito bem conversado antes, para acertar valores, para acertar o que for preciso, para que os trabalhos aconteçam da melhor maneira. Você não fique devendo nada e a pessoa que está fazendo o trabalho não fique com o direito de talvez cobrar algo, né, das pessoas, e também não tenha desentendimentos energéticos e nem desequilíbrios depois, certo? Uma coisa só importante falar aqui a respeito de valores, né? Porque você dirigente também entenda que para a pessoa poder chegar ao momento de poder exigir, poder entrar num acordo e cobrar o valor, tudo bem que você pagando você se limpa também. Entretanto, a pessoa tem que ter um preparo. E esse preparo que a pessoa tem é aquilo dela saber exercer a função e a forma dela tocar o trabalho, não é? Então, um tabaqueiro honesto, que sabe o que está fazendo, ele vai tocar sozinho, ele sabe que tocando sozinho,
vai ser um valor. Porque sozinho ele vai estar tocando o trabalho apenas ele. Com uma equipe, que é às vezes mais um tabaqueiro, outra pessoa tocando o AG, ou outra pessoa tocando o agogô, né? Se for da equipe dele, vai ser outro valor, porque vai ter outras pessoas com caminhos espirituais diferentes e envolvidas em espiritualidades diferentes para exercer a curimba na sua casa. Então, como dirigente, tem esse entendimento também, né? E um tabaqueiro honesto, ele não vai cobrar um valor absurdo, exorbitante da função que ele vai exercer, ele vai cobrar o justo. E tente entender a questão das formas de trabalhar, porque o fundamento é esse. Como dirigente, você sabe a respeito do fundamento, né? Então, caso as casas não concordem com os tabaqueiros que cobrem, elas podem não concordar com a opinião delas. Entretanto, não podem dizer que não tem um fundamento, não é fundamentado, né, a respeito disso. Porque até onde as mesmas casas que não cobram ainda fazem entregas e oferendas pagando as mesmas entidades, né, que pregam a caridade. Então, o pagamento no espiritual tem uma força muito grande e o fundamento também. O Ganda 7 Catacumbas aqui, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, né? E também, né, vai ter algumas cantigas de Exu aí depois, né? Aí isso daí já é um segredo. Mas salve o povo do Alê. O Ganda 7 Catacumbas, agradeço você que acompanhou o canal. E Laru Exu.